É, chefia, e esse calor aí? Você acha que é à toa? Foi lançado ontem o relatório da Agência Europeia Copérnicos com um resumo climático do ano passado, baseado aí no conjunto de dados ERA 5 e ele confirma, 2023 é oficialmente o ano mais quente do registro instrumental. Isso é mais de 150 anos, cara. A gente tá com uma temperatura global quase 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais e esse é o nosso assunto aqui do Plantão do Meteoro. É, e eu não vou te aterrorizar sozinho. Estou junto com Karina Bruno Lima. E aí, Karina, tudo certo? Mais ou menos, né? Oi. Tudo bem, mas nem tanto, né? O assunto é difícil. Vamos que vamos. O que aconteceu? O Bom, que esses dados dizem pra gente? Enfim. bom, a gente escreveu um novo capítulo da climatologia global e ele é bem assustador. O ano de 2023 foi um ano muito quente, foi um ano de extremos e o recorde já era esperado, porque por causa do aquecimento global e também por ser um ano de El Niño, né? Uhum. E anos de El Niño são anos mais quentes. Mas só agora que os dados de dezembro saíram e a gente tem os dados do ano todo, é que a gente pode confirmar que realmente 2023 bateu esse recorde, é considerado agora o ano mais quente do registro instrumental e não só, também, muito provavelmente é o ano mais quente dos últimos 100 a 125 mil anos. Ô, louco. Eu vou até já mostrar uma imagem, um Vamos ver. gráfico aqui. É um gráfico de anomalia da temperatura do ar. E a gente tem nessas linhas aqui as anomalias de todos os anos, desde 1940 até 2023. Então, a gente tem aqui em azul as anomalias da década de 40, de 50. Note que, à medida que a gente vai progredindo no tempo, elas vão aumentando, né? Uhum. O Mas de uma aquecimento global. maneira até uniforme, né? Elas vão aumentando, mas vão gradativamente. É, isso, estão aumentando e é um passo assim mais ou menos constante. E aí a gente chega em 2023 e tem esse outlier aqui, né? Principalmente no segundo semestre, ele fica muito, Uau. muito acima de qualquer outro ano. Então, eu vou retirar aqui a imagem. Uhum. Ele é realmente assustador, porque ele ultrapassou o antigo recordista, que é o ano de 2016, em 0,17 graus Celsius e ficou em 1,48 de mais quente que a média pré-industrial, de 1850 a 1900. E por que esse valor assusta? Porque a gente tem o Acordo de Paris, em que a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris é limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Nossa, quase é o mesmo. E então ficou muito perto desse limiar, mas só para a gente não se desesperar totalmente ainda, o Acordo de Paris é um acordo internacional para limitar o aquecimento global, mas a meta dele do 1,5 é um valor sustentado de longo prazo, esse 1,5. Não é um valor. Então, essa ultrapassagem atual, se a gente ultrapassar em 2024, e isso é muito possível, não quer dizer que esse acordo, que a gente não vai conseguir cumprir essa meta, porque Uhum. seria uma ultrapassagem muito provavelmente temporária. Então, a gente Ah, ultrapassar 1,5, assim, por um dia, um mês ou até um ano, ainda não exclui essa meta, porque a meta trata de um valor sustentado a longo prazo por mais ou menos 20 anos. entendi. Porque senão, tipo, putz, margem mínima aí da meta e 1,5% nessa temperatura global. Explica pra gente o que seria, ao que corresponderia, né? 1,5% a mais de temperatura no mundo e a extinção de inúmeras espécies. Enfim, a gente não consegue nem imaginar, né, quais são as consequências. A cada 10º de grau do aquecimento global que aumenta, a gente tem consequências. E as consequências não são lineares, não são sempre totalmente previsíveis. Então é Uhum. muito perigoso. A gente vai se aproximando de pontos de não retorno, por exemplo, né? E esse dado que saiu, ele é assustador, porque foi um ano, a gente já sabia que ia ser um ano muito quente, mas ele ultrapassou todas as expectativas, né? A anomalia dele foi muito absurda. E eu vou Uhum. até mostrar já uma outra imagem aqui, falando justamente mostra justamente isso, né? Em relação ao período pré-industrial, que a gente usa como comparação, que é antes da influência humana no clima. Uhum. Então, olha como 2023 aqui, nessa última barra, ela ultrapassa todos os outros anos, né? O segundo era aqui 2016, mas 2023 ultrapassou com uma certa folga. Então, eu vou retirar aqui
a imagem. Uhum. Então, os outros conjuntos de dados ainda vão sair. O ERA 5 não é o único, mas eles devem confirmar a mesma coisa. 2023, ano mais quente do registro instrumental. Eles devem sair em mais alguns dias, o da NASA, NOAA, Berkeley Earth e Met-Ops. Nossa, 1850 para 2024 dá tipo 180 anos, algo assim quase. Então a gente fez bastante coisa em menos de 2 séculos, né? A gente está destruindo a saúde planetária em menos de 2 séculos. E o relatório também fala de outros recordes, né? Eu vou citar alguns aqui. Então, cada um dos meses entre junho e dezembro de 2023 foi mais quente do que o mês correspondente em qualquer ano anterior. Ou seja, tivemos Uau. o junho mais quente entre todos os meses de junho já registrados, o julho mais quente, o agosto mais quente, setembro mais quente, outubro mais quente, novembro mais quente e o dezembro mais quente. Então, é assustador. E como se não fosse suficiente, os meses de julho e agosto de 2023 foram os 2 meses mais quentes já registrados ever, ou seja, entre todos os meses, entre todos os anos do registro instrumental. Então, a Nossa. gente tem tanto o recorde relativo para a época do ano, né, comparado com o mesmo mês em outros anos, como o recorde absoluto. Julho e agosto de 2023 são os meses mais quentes já registrados pelo homem. Nossa, então quer dizer que, tipo, com ou sem Acordo de Paris, a gente está reprovado na matéria climática, é isso mesmo? E o que que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que sobra enquanto sociedade, se há uma ainda, né, tipo, uma oportunidade de a gente, certo, reverter ou, de alguma forma, amenizar aí as consequências do aquecimento global? O que seria, qual que seria a responsabilidade que a gente poderia tomar nesse sentido? Para fazer parte da solução, né? Precisamos fazer parte da solução, gente. É isso. A gente tem muito essa coisa de mudar nosso estilo de vida, mas a mudança individual, ela não é o que vai resolver a crise climática, né? A mudança tem que ser sistêmica. Então, a causa do aquecimento global tem que ser atacada. E a causa do aquecimento global é a emissão de gases de efeito estufa pelas atividades humanas, principalmente através da queima de combustíveis fósseis. Então, a indústria dos combustíveis fósseis, ela precisa acabar. A gente precisa ir cortando as nossas emissões progressivamente. Existem metas para 2030 já, depois para 2050, para a gente conseguir cumprir o objetivo do Acordo de Paris. E a gente está muito longe disso, e 2030 já está aí. Né? Então, como que a gente faz isso acontecer? A gente tem que se conscientizar da situação, a gente tem que conscientizar outras pessoas, porque a gente vai precisar de forte adesão popular para resolver a crise climática, e a gente precisa que muita gente vote bem, vote consciente, cobre tomadores de decisão para que as medidas necessárias sejam feitas. Então vamos que vamos. Para fazer parte da solução, a gente vai ter que querer, pessoal. Vai ter que querer que esse problema é um pouquinho maior do que a gente imaginou e é muita coisa pra gente, né? A gente não consegue resolver assim de uma hora para outra. Karina, mais alguma informação? Tem também o setembro mais anômalo de toda a série histórica, então a maior anomalia, não necessariamente a maior temperatura. A gente teve... e olha, esse dado é bem assustador. A gente teve... pela primeira vez, todos os dias do ano ultrapassaram 1 grau Celsius acima do nível pré-industrial. É a primeira vez que isso acontece, todos os dias do ano. Para determinada época do ano, né, correspondente. Também cerca de 50% dos dias ultrapassaram em mais de 1,5, né, essa média pré-industrial, 1,5 grau. E em 2 dias em novembro, a gente ultrapassou 2 graus. Então, é a primeira vez que a gente ultrapassa esse limiar. Então, todos os dias do ano nós ultrapassamos pelo menos 1 grau, e a gente chegou a ultrapassar 2. Então, isso é bastante preocupante. Eu vou colocar aqui mais uma imagem, só para a gente ter uma noção melhor. Por exemplo, aqui a gente tem os meses, né, janeiro a dezembro de 2023, as bolinhas são os dias, né, todos os dias do ano. E aqui embaixo a gente tem 1 grau Celsius e todos os dias do ano ultrapassaram essa anomalia em relação à média pré-industrial. Quase metade aqui ultrapassou essa linha do 1,5 e 2 dias em novembro ultrapassaram a linha do 2. Então é bem assustador, é uma anomalia que nós nunca tínhamos... né? Nunca tínhamos feito isso, então é uma magnitude assim inédita. Né? Pois é, galera, reprovamos mesmo, reprovamos de verdade. E agora, enfim, né? Correr atrás do prejuízo é a parte mais difícil, né?
E só para finalizar os principais dados do relatório, porque é muito dado, né? Eu trouxe alguns. A Antártica atingiu uma baixa recorde na extensão de gelo marinho em 2023. Durante 8 meses foi o recorde mínimo, né, de extensão de gelo marinho. Então, eu vou colocar uma outra imagem aqui. Vamos lá. Essa aqui. Note que é natural que essa extensão mude durante o ano, sazonalmente, né? Conforme a estação, o verão, o inverno no hemisfério sul. Então, aqui a gente está falando de Antártica e o hemisfério sul. Então, é natural que exista um período em que a gente tem o degelo e depois esse gelo é recuperado no inverno do hemisfério sul. Mas essa linha azul aqui é o ano de 2023 e por 8 meses a gente ficou muito abaixo, né? Uma baixa histórica de extensão de gelo marinho e, assim, muito diferente, muito abaixo do recordista anterior. Então, é bem preocupante. Eu vou mostrar também um GIF que traduz bem isso, né? Essa linha vermelha em volta é a média do período de 1991 a 2020. E note que aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, a gente sempre abaixo dessa média, né? A extensão sempre abaixo da média do que deveria ser, né? Que esse período, na verdade, já é bem, bem ruim, no 1991 a 2020. A gente conseguiu piorar isso em 2023. Vou só Pois é, moçada. Pois é, não tem jeito. Então, tipo assim, em todos os gráficos aqui, seja o de barrinha, seja o de bolinha, seja o de pizza, de fatia e tudo mais, a gente se reprovou e é assustador mesmo. Valeu? E então, assim, muitos recordes foram batidos, a gente teve muitos eventos extremos, a gente teve... Para um ano de El Niño, foi uma temporada de furacões muito intensa. Geralmente, o El Niño diminui a quantidade de furacões no Atlântico Norte. E a gente teve uma temporada muito intensa para um ano de El Niño, porque o oceano está mais quente. A gente teve temperaturas recordes, né? A temperatura da superfície do mar recorde por vários meses também. Então, é muito preocupante. A gente teve incêndios florestais no Canadá, enchentes, tempestades severas, ondas de calor terríveis, muitas mortes associadas. Então, a gente tem que entender a gravidade da situação, né? Que a gente não tem muito tempo, a gente tem que lidar com esse problema, é o maior desafio da humanidade, é a nossa habitabilidade nesse planeta que está em jogo. Pois é, seguimos atrás de informações e também sentindo aí as alterações climáticas na pele. Esse foi o Plantão do Meteoro. Estive aqui com Karina Bruno Lima. Muito obrigado, Karina. Sigam lá. Obrigada. Cari Lima X, ali também o Guarriro e o canal do Meteoro. E nos vemos na próxima edição do nosso Plantão. Falou? Mantenha-se respirando, cara. Don't you fucking demore no terceiro mundo. E remember, quem faz parte da solução tá sempre em maioria.